Foi? Começou? Não. Vamos, né, Sandra? É isso aí. Vamos lá. Gente, vamos lá, o pessoal tá entrando. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. É isso aí, o pessoal entrando. Vamos lá. Gente, boa noite. Iniciando esse primeiro programa do quadro Valdec Convida, Valdec ao vivo, e eu fico muito feliz em estar recebendo você, né, Sandra, uma pessoa tão respeitada na educação, uma educação que está claro aí nos números, na pesquisa, que é o carro forte do governo, do prefeito Renato e do município também, tendo tanta aprovação na gestão onde você comanda. Feliz com esse quadro, a ideia nossa é estar fazendo toda quinta-feira, pessoal, convidando, né, a gente, né, estudou uma pessoa assim, muito importante para estar começando esse momento, até por conta dos assuntos que vão ser tratados aqui. Mas a ideia nossa é que na outra semana a gente tenha um blogueiro da cidade, na outra semana alguém da Força Policial, e assim, né, Sandra, poder fazer um trabalho que as pessoas possam estar bem perto, né? Porque na verdade hoje o nosso mandato, né, como vereador, né, hoje ainda mais como presidente da Câmara, faz muitas das vezes a gente estar mais longe da rua. E todos esses trabalhos de redes sociais, de estar perto das pessoas falando através de outros canais, ele é muito importante. Tenho certeza que você também vive isso, né? Esse problema de todo mundo querer conversar e às vezes não dá tempo, né? Eu mesmo tenho experiência com você, que você fala para mim, Valdec, quando é urgente me liga, se não for urgente, manda mensagem, manda mensagem. Então, gente, assim, vamos começar, né? Eu quero abrir a palavra agora a você, Sandra, para dar boas-vindas aí, né? Obrigada, Valdec, pelo convite. Fico muito honrada de você assim me considerar uma pessoa importante, né, para ser assim abrir o seu programa. A gente está aqui como servidora pública, como hoje secretária de Educação, e o que a gente puder esclarecer, deixar aqui a melhor palavra, né, se aproximar mais do nosso público, tanto os servidores quanto os nossos alunos, quanto os pais dos alunos responsáveis dos nossos alunos, a população no geral, que a gente puder estar aqui conversando, esclarecendo, é sempre uma boa oportunidade. E a gente está, a dificuldade de encontrar, de estar próximo todos os dias existe, mas hoje a gente tem vários canais, várias formas de se aproximar, a própria rede social. A rede social nos facilita um pouco, né? Cansa, porque às vezes a gente trabalha, tem o horário de trabalho, mas fora isso tem a rede social, acompanhar, responder. Mas estou à frente de uma pasta realmente muito importante. Eu sou professora desde os meus 16 anos de idade e é muita alegria poder contribuir para o município que fez parte da minha construção enquanto ser humano, né? Enquanto professora também. Minha primeira escola foi uma escola pública do município de Magé, a antiga Escola Municipal José de Oliveira Teles, que hoje é creche. Então, eu tenho assim, muito orgulho de ser hoje secretária de Educação de Magé, de coordenar as 110 unidades que nós temos e poder estar assim, tendo a oportunidade de contribuir um pouquinho com aquilo que eu me capacitei para fazer. Eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe que realmente abraça muito essa causa e junto comigo tem tentado fazer assim, tem feito o melhor que a gente pode. Todos os dias a gente acorda com esse propósito, fazer melhor do que a gente fez no dia anterior e atender aos nossos alunos que assim não tem, é o maior motivo da nossa estada aqui. Que bom, né, Sandra? Ô, Sandra, eu tenho certeza do seguinte, tanto eu quanto você deve ter uma pessoa que deve estar com muito orgulho da gente, né? Que é minha esposa, sua amiga pessoal, que é a Jane. É verdade. Por conta de você ali ter iniciado esse trabalho na rede municipal ao lado dela. Verdade. E eu também ter conseguido chegar onde eu cheguei, né, como presidente da Câmara,
ter ficado 2 mandatos fora e voltar com uma votação muito expressiva, de saber que você foi professora da Jamile. É verdade. Do Renato não, né? Não. Do Renato não, mas tem o Renato ali como uma pessoa especial, não como só um gestor, um patrão no momento, por ser o prefeito, mas com um olhar todo especial. E eu acho que isso é muito importante, porque quando você aceita o convite, a gente tem a certeza assim, de uma pasta delicada, né, que o Renato escolheu a sua irmã, né, para tocá-la, e depois, por problemas de interpretação, ele preferiu, né, recuar, mas automaticamente o seu nome foi aquele assim, até porque você já estava ajudando a Jamile, acho que se eu não estou errado, uma condicionante, inclusive, ali da Jamile, foi assim, pô, Sandra, eu preciso que você vá me ajudar com a experiência que você tem. A gente sabia que a Jamile teria novos voos para estar voando, né, por conta da juventude, da vontade, e foi muito importante você estar ali nesse momento. E eu acho que assim, toda essa sensibilidade faz todos os pais, eu que tenho assim, uma rede social muito forte, não ter reclamações, não ter denúncias, não ter atropelo em relação à educação de Magé. Eu tenho uma rede social forte que recebo todos os dias inúmeras reclamações do transporte, inúmeras reclamações de buraco, de lâmpada queimada, de tudo que a gente sabe que existe mesmo, né? O Renato não tem uma varinha de condão, nem eu tenho como autoridade, nem você tem para sanar todos os problemas da educação, mas a sua figura, a sua equipe, esse grupo de diretores que você vem escolhendo, vem administrando, faz com que os políticos tenham uma rede social muito leve quando se trata de reclamação da educação. E assim, Sandra, uma coisa me deixou muito confortável nesse momento tão difícil, né, que é até uma das primeiras coisas aqui para a gente abordar, que o Brasil está vivendo, né? Acho que o mundo vive, o Brasil passou a viver, né? Eu até acredito que isso já aconteça diariamente em escolas no Brasil inteiro, isso que a gente está vivendo hoje, né? Claro que não o massacre, né? Que a gente deixa aqui toda a lamentação, todo o sentimento de quem viveu, mas esse pânico hoje de pegar uma faca, ou de uma briga, ou de uma criança ou um adolescente que corta o dedo numa escola, e hoje a rede social, eu acho que isso já vinha acontecendo, né? E hoje não. Hoje a gente tem, né, o WhatsApp, tem câmera, tem toda hora alguém filmando, e o pior, a fake news, que faz com que isso apavore, enfim. E do fundo do meu coração, eu fico muito seguro quando a Sandra é a gestora nesse momento de crise, né? De uma crise nacional, e Magé sai logo na frente, você lá, né, com a educação pela paz a favor da vida. E aí eu queria te ouvir um pouco, como mãe, como pedagoga, como professora e hoje como secretária, como encara isso, né? Não é fácil, né? Nosso desafio é diário, e a gente, sempre que ocorre uma situação de tristeza com uma mãe, né? Todas as mães ficam tristes. Quando acontece com uma professora, com uma escola, toda a área educacional se entristece, e realmente a sensação de pânico, de medo, ela é real. E a gente não pode deixar que isso permaneça. Então, a gente vinha, né, depois do último acontecido, uma expressão nacional aí que ocorreu, a gente vem num pânico, né, pais, responsáveis, professores, todos nós, profissionais da educação, com muita preocupação com essa questão da segurança nas escolas. E nós, gestores, eu, secretária, como outros secretários de educação de todo o estado, de todo o Brasil,
vinha assim, a gente vinha sem saber como cuidar disso, porque nós não somos experientes em segurança. Nós não temos profissionais de segurança dentro das unidades escolares, né? Colocar uma câmera, botar uma tranca, botão disso ou daquilo, isso talvez não garanta essa sensação não traz essa sensação de segurança que a gente precisa. Então, como resolver isso? Né, cuidar da cabecinha dos nossos alunos, que muitas das vezes ficam apavorados e às vezes pensam que levar uma ferramenta, um instrumento, vai trazer segurança para ele, pode causar até um certo acidente ali dentro da escola. Isso vinha realmente me preocupando demais. Para te falar, muitas das vezes a gente fica até sem dormir pensando em que solução, né? Porque não que a gente tenha que ter uma solução mágica, ou que está na gente a solução. Às vezes a solução, uma escola, uma professora tem uma saída, uma tirada que é a solução do problema. Mas eu, como gestora, e muito preocupada com, assim, e muito responsável com tudo isso, vinha muito preocupada de como a gente iria resolver. E tive assim, eu acho, né, que eu tive assim uma felicidade muito grande da gente virar esse jogo, da gente tirar da cabeça dos nossos alunos essa sensação de insegurança, trazendo uma palavra de paz, trazendo a mensagem da paz para dentro das escolas. E vou lhe falar, Valdec, você estava comigo no evento que a gente lançou a campanha. Nós tivemos ali representantes das escolas estaduais, das escolas municipais, das escolas particulares que nós convidamos, autoridades civis, militares, do executivo, do legislativo, representantes do Ministério Público, que, na verdade, todo esse grupo... As forças policiais, né? Todo esse grupo, né? Parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Defesa Civil, da Segurança Pública aqui de Magé, com a Polícia Militar, né? Todo esse corpo, né, de pessoas envolvidas com a questão, estávamos ali juntos por uma solução. E a todo momento a gente pôde contar com todas essas pessoas. E o lançamento da campanha Educação pela Paz a Favor da Vida foi justamente nessa intenção de que a gente mude o foco, porque a tensão estava muito grande para uma realidade, de certa forma, que não condizia com aquele desespero, com aquela preocupação toda. E hoje, nós estamos no 6º dia da campanha de Educação pela Paz a Favor da Vida. Hoje nós trabalhamos a tolerância, no dia de hoje, dia 27 de abril, trabalhamos a tolerância em todos os seus aspectos dentro de todas as unidades escolares, e a gente só tem visto um resultado assim maravilhoso. Nós tivemos ontem o auge, né, da campanha, que foi o dia sobre a valorização da vida, onde todas as escolas, cada uma elencou uma forma de trabalho que chegasse a essa reflexão, e cada uma do seu jeito fez um movimento no bairro, dentro da própria unidade. Muitos conseguiram palestras com psicólogos, com profissionais da área da saúde, para trabalhar também essa questão da saúde mental com os nossos alunos, com os nossos profissionais, e o resultado tem sido assim maravilhoso. Conversando com o nosso secretário de Segurança, agora há pouco, no início da inauguração do nosso PSF ali do Rio do Ouro, foi assim, ele está super feliz, porque a gente vinha numa sensação de aquela vontade de que tinha que ter um policial na porta da escola, mas escola é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de encontro. A gente não pode deixar que essa sensação de pânico, de insegurança chegue à escola. A gente precisa ainda resguardar esse espaço tão sagrado e tão precioso que é uma unidade escolar. Ô Sandra, e assim, eu tenho certeza que as pessoas devem estar muito curiosas com a seguinte pergunta. Depois, né, do acontecimento, né, que foi fatal em Blumenau, nós tivemos algum caso em Magé que te preocupou?
Não, a única preocupação foi a questão da instauração, me enrolei, do pânico, né? Assim, Na cabecinha dos nossos mais um alunos. caso, assim, Nenhum caso. um diretor ter pego uma criança com uma faca, ou com uma arma, ou uma coisa assim que foi grave. Não. Tivemos situação de encontrar algum tipo de ferramenta dentro da mochila que a própria criança abre, a gente não pode mexer, e dizer que levou porque estava preocupado de alguém fazer alguma coisa, né? Esse pânico, esse medo de uma criança tão ingênua de carregar pensando em sua defesa. Por que eu estou te perguntando isso, né? Claro que eu não posso falar, mas eu tive um caso de um diretor do estado, né, me passar que pegou uma faca na escola e o aluno falou para ele: diretor, eu trouxe porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, eu protegi o meu irmão. Sim. Foi nessas questões nós tivemos um episódio, sim, nessa questão de pensar em sua defesa, né? E que, na verdade, numa situação pode até ocorrer um acidente, porque achando que vai acontecer alguma coisa, levando uma faca, aí realmente... E na verdade, assim, Sandra, esse evento, né, que eu pude participar, que foi muito importante, né? Vocês escolheram um dia que antecedia o dia 20, né? Para que no dia 20 não acontecesse nada. E eu pude ser ali até bem categórico que não ia acontecer nada. Aconteceu. E não aconteceu no dia 20, no dia 21, no dia 22. E já estamos fechando o mês e tenho certeza que não vai acontecer. E eu pude ser um pouco... Quando eu cheguei em casa até mostrei o meu vídeo para a Jane, né, que eu fiquei, né, orgulhoso ali da minha fala. Em demonstrar para as pessoas que um professor, ou um diretor, ou pedagogo, ou coordenador, ele não quer um policial armado na porta da escola dele. É um afronto com tudo que ele aprendeu, do que ele acredita que é educar, você ter um policial ou qualquer funcionário da escola revistar a mochila de uma criança, de um adolescente. Então isso é muito contra os princípios, né? A gente já sabe, né, Sandra, é que o professor, acredito que 90% do professor é por amor. Né? E 10 deve ser pelo salário, pelo menos é o que está na minha cabeça, né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de experiência nisso, por também ser dono de escola, junto com a Jane, lá em Mauá. Então eu vejo, o professor tem um salário, ele já pega um pedaço do salário dele para comprar o papel, a canetinha para ele fazer, enfeitar a sala, para fazer... Ele não consegue pegar o salário dele todo e ser dele. Um pedaço do salário é para isso. Então isso é por amor à profissão. Então imagina esse cara apaixonado ter uma pessoa com uma arma. Aí um policial tem uma arma desse tamanho, o outro usa uma arma maior, e na cabeça do pai, da criança, e aí eu levo ou não levo? Então eu defendi o tempo inteiro, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas eu defendi o não do policial na porta da escola, por conta de entender que aquilo ali era uma coisa, né? A gente viu cidades colocando detector de metal, e sabendo, né, Sandra, que muito daquilo ali, a educação também tem que vir de casa. A questão da família, quando deixa o filho numa unidade escolar, ele se preocupa, né? Ele precisa ter a certeza que o filho está em segurança. Então, nesse momento, como que eu vou ter segurança se meu filho está em segurança? Ou como eu vou confiar que meu filho está em segurança? Então, a gente precisou resgatar isso, trazer de volta a confiança que o pai tem. E se a gente tem um policial na porta de uma escola, é porque algo não está tranquilo, algo não está seguro, né? Esse é o entendimento que a gente tem, e hoje a gente, depois de 6 dias de campanha, a gente conseguiu fazer com que o pai voltasse a perceber, porque os próprios alunos se envolveram com essas discussões, porque às vezes o aluno também, numa situação de muita informação negativa, ele começa a ter aquela visão negativa do espaço escolar, e a gente, enquanto professor, precisa continuar mantendo esse tipo de visão de escola. Quando você fala que muitos dos professores, né, uma parte do salário ele gasta, a gente sabe desse histórico, a gente sabe que eu, como professora, a gente sempre fez alguma coisa. E assim, Valdec, o nosso sonho é que a gente não precise, né, colocar nada do nosso salário
mesmo que seja assim por vontade, que ninguém é obrigado a tirar do seu salário para fazer alguma coisa, a gente tem certeza que o salário do professor vai melhorar, a gente tem muita certeza de que isso só tem... Renato tem aí, nosso prefeito, né, feito com muita precisão, com muita seriedade, todos os enquadramentos, todos os anuênios em dia, pagamento em dia, férias em dia, 13º em dia. O ideal é que a gente consiga avançar para um salário melhor, para que, além do amor, o professor também possa ter assim, um salário melhor e realmente ter o prazer de estar ali na educação, porque a gente precisa muito de professores realmente dedicados, e isso é muito do que você acabou de falar. É amor, dedicação verdade. Muito estudo. A gente precisa de estudar muito para estar dentro de uma sala de aula. Ô Sandra, eu percebi, não só eu, né, inúmeros vereadores, né, eu fiquei muito feliz, representantes da Polícia Militar, do Bombeiro, Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim, né, a Câmara presente, Comissão da Câmara, OAB, mas a gente que estava ali em cima, né, olhava para baixo e percebia uma confiança muito grande, inclusive dos diretores municipais. Você sente isso, assim, que eles confiam realmente em você, né? Você conquistou isso, né, Sandra? Dizem. Eu sou muito coruja dos diretores, dos nossos profissionais, porque, Valdec, é muita dedicação, é muito amor, é muito capricho. A gente vê que a gente, de um limão, faz uma limonada maravilhosa. A gente tem, assim, profissionais extremamente dedicados. E por isso que a educação de magia dá certo. É por isso que tem dado certo. É uma grande família, né, Sandra? Realmente. A gente cada um, desde o porteiro, a merendeira, a diretora, é um conjunto, é uma engrenagem que vem dando certo. Eu fico feliz se eu puder estar colaborando por isso, se eu venho colaborando por isso, que seja por uma palavra, que seja por um olhar, pela minha liderança enquanto profissional. Isso me deixa muito feliz, sim, e que seja cada vez melhor, porque profissionais qualificados a gente tem. Sim, Sandra, aqui, a gente, tipo assim, vamos dar pular a pauta, porque assim, fechamos, acho que demos uma boa satisfação do que foi, né, e do que foi e do que está sendo, né, a preocupação tanto sua quanto do prefeito, da sua equipe em relação a isso. Aí eu vou dar uma puxadinha assim para uma pergunta, né, que são várias pessoas entrando, aí as pessoas vão perguntando. O que mais se pergunta é o famoso Fundeb, por conta daquele grande presente que vocês deram, né, junto também com a aprovação da Câmara. Mas enfim, chegou uma pergunta aqui, e que eu queria que você fosse bem assim, objetiva, até por conta do tempo, que é a questão dos ar-condicionados da escola aqui. Uma pessoa foi e perguntou, o prefeito fez a promessa dos ar-condicionados da escola, mas ainda não chegou. Como é que tá essa programação? Que eu também já vi o Renato prometer, e também entendo, né, por também ser dono de escola, que às vezes a gente quer colocar o ar-condicionado, mas a carga da luz não aguenta, você briga com a ampla. Como é que tá isso, Sandra? Nós conseguimos já climatizar 18 unidades. A gente está com um novo contrato para aquisição de ar-condicionados e a gente avança até o final do ano para cerca de 60 unidades já climatizadas. 60? Lembrando que a questão do padrão, da questão da parte elétrica é um desafio. A gente, junto à instalação do ar-condicionado, a gente tem feito a reinstalação, né, elétrica, refazendo toda a parte elétrica da unidade escolar, e ainda assim a gente demanda uma outra questão, que é a parte da companhia de energia elétrica em aumentar a capacidade, aumento de carga daquela unidade escolar para que suporte os ar-condicionados. Então, assim, isso a gente tem tentado dar celeridade junto à Enel. A gente já solicitou o aumento de carga para as unidades que tiveram a instalação feita, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir resolver. Somos 110. 110. Então você tem uma estimativa que nesse ano a gente consegue a metade. Mais de 50% das nossas unidades.
é assim, o que o Renato sempre fala, né? Se cada um que tivesse passado, tivesse instalado Claro, ar-condicionado, pelo menos 5 claro, escolas, a claro. gente já teria, né? Um conforto maior para os nossos alunos. Sandra, uma coisa assim que me incomoda um pouco, assim, e também é uma pauta aqui que eu coloquei para discutir com você, que é a questão da política educacional de inclusão. E aí eu começo nesse tema, né, que aí a gente tem o apoio à inclusão, a minha vontade de fazer uma audiência pública, aqui nos bastidores você me deu o número de 539 profissionais de apoio à inclusão, e aí chegou a pergunta aqui, que é uma coisa que eu não sei, eu queria que você me falasse se isso é verdade ou não. Que o salário base de um professor que cuida de um aluno com deficiência, ele é 20% mais, ele tem direito a ter um salário de 20% a mais de um professor que não cuida de uma criança especial? A pessoa me perguntou, algum parecer sobre os 20% sobre o salário base que todo professor que dá aula para aluno com deficiência tem direito? Essa legislação, vereador Valdec, já está sendo revista a nível nacional, porque essa questão do percentual, a partir do momento que você tinha um aluno deficiente dentro da unidade, ela acontecia quando não se tinha a exigência de ter um profissional de apoio dentro da sala de aula. Nós tínhamos situações de ter alunos deficientes e só o professor ter que dar conta dessa demanda. Hoje, com o profissional de apoio à inclusão, essa questão desse percentual está sendo discutida a nível nacional. Então não é uma coisa municipal. Não, é uma questão... Ô Sandra, e como era isso? Aí o professor tinha lá, ele tinha uma turma, porque nunca teve uma turma de alunos com deficiência, né? Sempre foi assim, né? O aluno tinha algum tipo de problema, tentava se incluir ele. Já tivemos momento que não tinha a política de inclusão, né? O aluno, existiam as salas de classe, as classes especiais. Hoje isso não existe mais. Existe essa modalidade, mas o pai, no caso, né? Existe como a gente dá o nome? É facultativo ao responsável deixar que o filho fique na classe especial ou incluso. A tendência, a nossa fala, no que a gente acredita, é numa política de inclusão. A palavra exata é deficiente intelectual? Sim. A palavra exata é essa, né? O deficiente que a gente chamava de deficiente mental, hoje é deficiência intelectual, porque entende-se que deficiência mental inclui outras coisas, né? Então, aquele aluno que tinha uma dificuldade... Todas as deficiências no aprendizagem, ele pode se colocar como um deficiente intelectual? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Existem alguns transtornos, alguns distúrbios, tudo isso demanda uma investigação, né? Todo um estudo de cada caso. A gente tem hoje muitas síndromes que realmente levam a uma deficiência intelectual. Nós temos transtornos globais do desenvolvimento que junto a isso, tem um grau de deficiência intelectual, mas não necessariamente. Ô Sandra, assim, deve ter assim, um mês atrás, mais ou menos, eu te liguei querendo assim, uma agenda com você e com algumas pessoas assim, de setores lá, porque eu como político assim, andando nas ruas, a gente percebe assim, muitas das vezes o pai querendo um profissional tal para ficar com o filho dele quando precisa do profissional de apoio à inclusão. A gente encontra pessoas buscando laudos, né? Claro que ninguém busca um laudo porque quer, mas eu tenho um outro lado, né? Eu lá na escola, na minha escola, eu devo ter aproximadamente 500 alunos e eu não tenho um profissional de apoio à inclusão. E nós temos alunos, muitas das vezes, que se percebe algum tipo de deficiência, de uma dificuldade de aprender, e se faz outro tipo de trabalho para que não pareça que esse aluno ele é dependente de um apoio. É um assunto assim, delicadíssimo, né?
porque às vezes o pai ele não aceita o profissional, você tem o pai que exige o profissional e muitas das vezes esse que exige, às vezes, se ele errar a dose, ele prejudica a criança, o pai que não aceita também prejudica. Você não acha assim, Sandra, que deveria se separar essa inclusão em algum outro, ou se ter uma secretaria própria para isso, ou uma política diferente? É uma coisa assim que me incomoda, entendeu, Sandra? É difícil de dar opinião, qualquer coisa que a gente possa falar, você pode magoar, você pode ferir, ou não, ou você pode incentivar, né? O pai que às vezes não aceita, às vezes numa entrevista nossa, num momento desse, ele, cara, não, pô, olha, eu tô olhando pra Sandra aqui na telinha do meu computador, pô, eu vou procurar a rede municipal e vou falar dos problemas que o meu filho tem e que eu travo isso dentro de mim. É uma coisa muito difícil, né, Sandra? É difícil porque, na verdade, quando existe uma criança deficiente ou com algum transtorno, toda a família precisa de uma ajuda, porque nem sempre a família aceita essa dificuldade da criança. Então, para os dois lados é complicado. Aquele que aceita e exige algo até que a criança não precise, por tanto zelo, acha que a criança precisa daquele apoio, sendo que a criança, o ideal é que ela consiga ser independente, autônoma, e às vezes a criança mas ela tem o tempo dela. E não é que o apoio à inclusão vai acelerar esse tempo. O apoio à inclusão, a orientação e a nossa avaliação é sempre para o lado da questão da autonomia. Se a criança consegue realizar a sua higiene pessoal, se ela consegue se alimentar na unidade escolar, se ela consegue acompanhar o desenvolvimento escolar dentro de com uma certa, vamos dizer assim, dentro do tempo dela. Agora, ela não vai deixar de ser deficiente intelectual porque ela tem um apoio à inclusão. Então, aquilo não vai se transformar, não tem mágica. Ô, Sandra, né? E assim, aonde que foi que deu esse salto, né? Por exemplo, você foi secretária de Educação em 2010. 11, né? Você foi secretária de Educação em 2011. Em 2011, você se recorda se tinha o apoio à inclusão? Não, a gente tinha algumas situações de intérprete, no caso que a gente tem até hoje, Sim. Intérpretes de Libras, nós tínhamos situações de acompanhantes para alunos com deficiência visual. Sim. Hoje a gente já tem uma demanda diferenciada. Isso. Mas, assim, não é uma realidade de Magé. É uma realidade nacional. Nacional. Inclusive é o que você falou, que está mudando a política, sim, né? Sim, a gente vê todos os municípios, inclusive assim, municípios vizinhos que a gente tem mais contato, a realidade é a mesma. O número de alunos com síndromes, com deficiências, laudados, tem aumentado e muito. Não consigo te precisar qual porquê de tudo isso. O momento que teve esse boom, crescimento. Assim, o ideal é que a gente possa atender esse aluno da melhor forma possível, porque existe uma ansiedade muito grande que o filho aprenda. Existe, quando a gente é pai, mãe, coloca uma criança na escola que não está aprendendo, uma criança às vezes de 4 anos que não consegue falar, isso é realmente causa uma ansiedade muito grande na família. Então, se ela sabe que pode ter uma pessoa para apoiar o filho dela na aprendizagem, acaba gerando ali uma esperança, né? Não que isso vá resolver, porque se ela tem uma deficiência mental, intelectual, ela vai continuar com aquela deficiência, mas ela, de repente, com o apoio, a questão da atenção, a questão de estar ali concentrada, vai facilitar. Só não vai resolver, vamos dizer assim, tirar a deficiência, mas vai facilitar. Ele seria um facilitador da aprendizagem. Em algumas situações a gente inclusive chama de mediador. Agora, não para todos os casos, por isso a gente avalia. Não é porque está laudado que precisa. Muitos alunos, inclusive com deficiência intelectual leve,
super tranquilos, às vezes acompanham uma aula melhor do que um aluno que não tem aquela deficiência laudada. Então, é tudo muito específico, é uma situação de se avaliar cada caso. Ô Sandra, para fechar esse tema, você, quando você vai num congresso de secretários do Estado do Rio, ou seminários, palestras, reuniões, quando você aborda esse número, esse tema, e você que tem uma rede de 40 mil alunos, Certo. 40 mil alunos, e tem 539 funcionários de apoio à inclusão. Os outros municípios batem essa porcentagem? Daí para mais. Daí para mais, Sandra. É nesse nível. É o mesmo percentual para mais. E você percebe uma preocupação, Sandra, assim, entre os gestores, dentro disso que a gente está falando, né? Do pai que às vezes não aceita, ou do pai que aceita demais, né? Como você falou. Realidade. Como você falou, poxa, às vezes é leve, né? E aprende muito mais do que... Uhum. É uma realidade geral, né? A gente encontra essa situação em todos os municípios, experiências, né, que a gente tem de longa data na educação. E a aflição dos professores, dos gestores, é a mesma, de realmente atender da melhor forma possível esse aluno que também precisa aprender, que precisa estar bem na escola. O bem-estar do aluno, ele é perseguido a todo momento. Essa é a intenção. Sandra, aqui para fechar, aí chegou um comentário aqui, uma mãe colocou: meu filho é autista, é aluno da rede, da creche Bonneville, e os funcionários o acolhem demais. A diretora Valéria é um show de amor e carinho. Aí, que legal, né? Que bom, excelente. Pô, parabéns, Valéria. É muito legal aqui. Sandra, aqui, vamos passar para um outro tema. Como eu falei aqui para você, as nossas redes sociais, elas bombam o dia inteiro, não a minha do prefeito, de todos os vereadores, com o problema do transporte. É um problema que a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel, né? O secretário Junimar já fez várias lives, o prefeito já falou sobre isso. É um assunto que a gente não está fugindo dele. Ele é real. E aí a gente observou, né? Viu aí nas ruas, no dia a dia, um grande presente que foi a quantidade de ônibus, né, que você, junto ao prefeito, adquiriu para o município, para o transporte escolar. Nesse momento, com esses ônibus, o teu problema de transporte escolar, ele está resolvido? Está resolvido. Está resolvido. Resolvido. Nós conseguimos adquirir 12 ônibus novos. Nós tínhamos 6 ônibus que rodavam todas as unidades que precisam ser atendidas pelo transporte escolar e assim, com muita dificuldade. Eu acredito que você já tenha recebido lá atrás alguma reclamação de que o ônibus quebrou, que as crianças não puderam ir para a escola. Isso isso não acontece mais em Magé, porque com essa aquisição a gente conseguiu ampliar a oferta e melhorar a oferta já existente. No próprio Bonneville, aquela área do Bonneville, Vila Inca, Parque Iriri, Barão do Iriri, toda aquela área ali é atendida por ônibus escolar. Na verdade, o Barão do Iriri conseguiu agora um ônibus escolar, porque só para rodar ali dentro, que as casas são muito distantes da escola, com a aquisição desses novos ônibus. E a área do Parque Bonneville e Vila Inca eu pude melhorar. Eram ônibus pequenos, eu pude colocar os ônibus grandes agora. Então, assim, a intenção é melhorar o atendimento à criança. Nós aumentamos rotas, colocamos rotas no Rio do Ouro, colocamos rota em Citrolândia, no Jororó, onde as crianças não tinham essa facilidade. Eles saíam de casa muito cedo, andavam mais de 3 quilômetros para chegar até a escola. Ô Sandra, aqui, mas essa necessidade de adquirir 12 ônibus, por exemplo, e continuar já com os que já existiam, foi devido ao problema que a gente está vivendo de transporte também? A gente tem uma única rota, que é a Rota do Rio do Ouro, que é mais por conta dessa deficiência do transporte do município, sim. Porque ali a escola é na beira da rua, a gente mas não tipo assim, tinha uma, né, uma Sandra? só. Caramba,
num total de 40 mil alunos, você tem uma rota, né? A gente tinha os ônibus pequenos, com antigos, que tinham muito problema de quebrar. Hoje a gente não tem esse problema e ainda podemos ampliar essa rota. Então, assim, era urgente, a gente lutou bastante para comprar, justamente pela necessidade que se tinha. Tá, tira uma dúvida que Eu é queria minha. fazer uma observação Sim. aqui, aproveitar para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Nós agora, em breve, vamos adquirir as vans para as crianças deficientes, que era uma briga minha já, e o Renato, que a gente vinha tentando adquirir van para os alunos deficientes, que sempre a gente tem uma situação, se a van quebrar, eu não consigo buscar, porque eu não tenho uma van para repor, eu não tenho uma sobressalente. E a gente vinha, desde a entrada do Renato, tentando comprar van. Primeiro foi um período de pós-pandemia, que a gente não tinha van para ser vendida. Depois a gente não conseguiu ninguém interessado para vender van para o município. E, enfim, essa semana eu assinei, chegou para mim que a gente conseguiu licitar as vans para os alunos deficientes. Então, em breve a gente está aí com van novinha para os alunos. Mas a prefeitura abriu a licitação? Sim. Ou ela já aconteceu e teve uma empresa que ganhou? Porque já aconteceu, tem uma empresa que ganhou e o contrato já está assinado. É porque uns meses atrás teve a licitação e ninguém participou. Caramba, é uma coisa assim, né, cara? Eu tenho dinheiro, quero comprar para ajudar as crianças e não consigo. E a gente sofre junto, porque a gente sabe da dificuldade. Sandra, assim, para fechar essa questão do transporte, eu ao visitar uma escola um dia, numa área, vou te falar, Vila Inca. Fui lá visitar a escola, te liguei, inclusive, de lá. E lá tava, né, tem um tempo atrás, com muito problema de transporte público. E aí o ônibus vinha chegando, eu fiz um vídeo, um ônibus novinho chegando, muito legal, fiz foto dentro. E aí chegou uma quantidade de funcionários, de professores, pegando a poeira do ônibus. Aí eu fui, indaguei, falei assim, poxa, por que vocês não pegaram carona no ônibus? É proibido. É uma decisão sua ou é proibido pela legislação? É pela legislação, né? Caramba! Porque faz parte de um programa. A gente paga, né? A prefeitura paga o ônibus, não é um ônibus, não é doado. Sim, sim. Mas existe um programa que é um programa de transporte para o estudante. E aí esse ônibus ele não pode ter outra finalidade. E os professores entenderam numa boa. Eu falei assim, caramba, mas por que você não pegou a carona? Poxa, vereador, a prioridade não da criança. pode, se pegarem isso, pode até perder o apoio que o governo federal dá para isso. Eu falei, caramba! Porque o apoio, no caso, como você citou, a gente participar do pregão nacional para adquirir com um valor menor. Valor menor. Né? Um valor que o Brasil inteiro comprando, com certeza vai sair por um valor menor. Sandra, mas até chega engraçado, né? Porque as pessoas de fora, todo mundo olha aqueles ônibus e acha que ele é doado pelo governo federal. E não é. São os municípios que compram, né? Sim. Só tem a vantagem de comprar mais barato. Certo. Por ser uma quantidade muito grande. Então, Sandra, acho que esse transporte a gente está bem alinhado aqui. Agora, sim, uma coisa que fascina, cria esperança, pode frustrar, enfim, são as obras, as unidades novas, o que vem pela frente. Eu que há acho que um mês atrás, eu rodei quase todas ou todas as obras em andamento, pude observar, tá aí nas minhas redes sociais, obra de quase 10 milhões, obra de 2 milhões e alguma coisa, obra de 1.900.000, esperança nas pessoas, uma escola agora com um complexo, né? Escola, ginásio e refeitório, né? Separado. Certo. Área de biblioteca, 2 andares, uma coisa assim bem moderna. Mas isso também cria uma expectativa nas pessoas muito grande. Vamos falar das em andamentos. É uma felicidade muito grande. Ontem eu visitei uma unidade, hoje eu visitei outra. E assim, estou muito, muito orgulhosa de estar fazendo parte desse momento, porque
Vou falar do que eu visitei hoje, que é a escola, a nossa nova escola, Emílio Gebara, ali no Parque Iriri, onde as crianças hoje estudam num espaço assim bastante deficitário. É uma escola antiga, municipalizada, e que realmente atende as crianças com deficiência, né, de instalação. E a gente vai entregar em breve, acredito que agora para o meio do ano, já começa em agosto, nesse prédio novo, uma escola lindíssima. Salas confortáveis, arejadas, que em breve vamos colocar os ar-condicionados. Um refeitório lindo, uma cozinha totalmente pensada para isso. Não é para dar um jeitinho, não é um prédio adaptado, uma construção robusta. E assim, você vê que o bairro também começa a valorizar mais aquela unidade escolar. Então, é assim, uma felicidade enorme. Ontem eu visitei a Escola Moderna do Saco, que eu tive lá também. Assim, o ginásio já deu cara, coisa né? linda demais. Quem teve lá um mês atrás e ter ido ontem, foi assim, é encantador, né? E eu costumo dizer que escola moderna não se faz só com um prédio, mas que um prédio faz muita diferença, faz. A criança ter espaço adequado, ela ter um espaço de convivência, uma quadra para ela poder ali também trabalhar suas potencialidades, desenvolver o seu corpo, envolve saúde. Então, assim, é só sucesso. Realmente, assim, o projeto da escola moderna tá maravilhoso. E a gente tem certeza que vai entregar em breve para a população aí prédios, não só prédios, mas educação de verdade, educação que realmente preza pelo bem-estar do aluno. Hoje em andamento nós temos aqui no Fragoso, né, atrás do 24 horas, isso. Moderna, Buraco da Onça. Buraco da Onça, Saco. No Saco, no Parque Iriri. No Parque Iriri. Estaremos inaugurando em breve a escola Professora Luciana Branco no Mauri Márcia. Ao lado da escola... Mauri Márcia é moderna? Não é moderna, não é moderna. É uma outra... Não, tô falando moderna. Ah, moderna. Moderna é essa que está aproximadamente de 9 a 10 milhões. Isso. A 24 horas, o Saco, Buraco da Onça. São 3. 3. E Sandra, a necessidade hoje são de mais contas modernas. Porque, né, teve aquela avalanche que você também viveu das escolas, né, da Núbia, lá da Jane. E hoje, assim, a realidade. Porque cresce muito, né, Sandra? Então... Moderna, né? Hoje, a nossa necessidade maior é aqui no 6º Distrito. Piabetá demanda um número de escolas ainda, se eu te falar. Se a gente colocar 10 escolas modernas em Piabetá, a gente estaria bem servido. 10. Isso tudo para todas as escolas não terem 3 turnos, né? Isso aí. Que é uma luta sua, né? É uma luta minha. Quando eu cheguei, a gente tinha 14 escolas com 3 turnos. Passamos para 9 no 2º ano e hoje eu tenho só 5. A escola de 3 turnos é aquela que a criança não consegue completar sua carga horária diária, porque ela tem que sair porque o outro tem que entrar. Isso acontece quando não se constrói a escola. Ele nem se socializa com a escola, né? Ele é chotado, né, Sandra? Isso, assim, supostamente. Isso aí. E aí ainda tem uma outra questão. A gente precisa avançar, a partir do momento que a gente acabar com os 3 turnos, a gente precisa avançar para algo um pouco melhor para essa criança, que na minha e na concepção de vários profissionais da educação, é o avanço para a questão do acréscimo, né, da questão do tempo integral nas escolas. Hoje a gente tem a felicidade de, em 2023, ter instalado 2 unidades com horário integral dentro de Magé. São 2 escolas pioneiras, né, do retorno da escola integral, que a gente em 2010 e 2011 tínhamos as escolas integrais em Magé, e agora no retorno em 2021 não encontramos essas unidades de horário integral, e em 2023 nós temos hoje 2 escolas em tempo integral, que a criança chega às 7 e sai às 5 da tarde já com janta.
E ela tem ali não só as atividades curriculares, mas as atividades que também desenvolvem outros aspectos do desenvolvimento do aluno, né? Essa é a tendência. Quando a gente estudou, você provavelmente, a gente estudou 4 horas, né? É. Eu tenho um bom tempo aí que comecei a estudar. Então, assim, hoje os nossos alunos também estudam 4 horas. E olha quantas habilidades, quantos conteúdos e ferramentas eles precisam aprender e continua com 4 horas. Então, a discussão para uma escola que oferte um horário maior, mais estendido, ela é muito grande e eu tenho certeza que é o destino da educação brasileira para que a gente possa avançar mais ainda. É a criança com um tempo maior na escola. Então, à medida que a gente acabar com essa história de 3 turnos, a intenção é avançar para uma escola de tempo integral. Ô, Sandra, e esses bairros que têm ganhado as escolas menores, né? A Moderna já não seria uma coisa assim para o futuro? Ou não teria essa necessidade? No bairro do Saco, eu posso lhe dizer que essa escola moderna, de repente, a gente já consegue colocar, já na inauguração dela, ela com horário integral. Porque a quantidade de moradores ali no bairro facilita isso. Né? Eu tenho outras escolas próximas e o número de alunos ali já me favorece que eu consiga iniciar com horário integral no Saco. Essa ainda talvez seja uma fala precoce, eu vou precisar ver como isso vai proceder até a inauguração, mas a gente tem essa possibilidade. Sandra, e todos os distritos, pelo menos nesse ano, ganham escola moderna? Ainda não. Esse ano não, né? Esse ano ainda não. Nem licita esse ano? Acredito que sim. Licitar a gente consegue. Mas todos os distritos vão ter pelo menos uma mesmo. O distrito, por exemplo, eu vou te falar assim de Mauá, né? Sim, já tem escola prevista para Mauá. Mas, por exemplo, assim, Mauá foi um distrito muito beneficiado na gestão da Núbia com escola, né? Certo. 5, né? 5 ou 6. 5 ou 6, uma coisa assim. 5. E Suruí já não teve essa quantidade toda. Certo. Né? Então, assim, tenho certeza que vai ter distrito que vai precisar de mais escolas. Né? Você vê ali, o próprio centro de Magé está cercado de escolas modelo. Né? Inclusive ali no centro mesmo. Né? Então, todos os distritos a gente vai poder usufruir de uma escola modelo. Moderna, né? E a situação, Sandra, das creches? Isso que eu queria falar. Porque a Núbia, né, com você, com o Jane, explodiram com as escolas e a creche teve muito... Abrimos muitas creches, né? Mas muito esse modelo, construía modelo e a creche antiga virava creche. Ou ia para o aluguel, enfim. E hoje... Então, a gente é incumbência do município, né? É obrigação do município ter vaga para criança a partir dos 4 anos de idade. O pai ainda pode não querer colocar, mas o município precisa ter essa vaga. E a gente tem assim muita felicidade em dizer que no governo do Renato a gente não tem nenhuma criança de 4 anos que queira estudar e não tenha a vaga. Todas as crianças de 4 anos que queiram estudar tem a vaga garantida. A gente não tem essa dificuldade. O que ainda não é verdade, não é realidade para as nossas crianças de 2 e 3 anos. Hoje eu não consigo atender todas as crianças de 2 e 3 anos, mas é hoje só. Em breve a gente vai estar atendendo. A gente está com 3 creches prontinhas, assim, saindo do forno. É a creche do Parque Paranhos, a creche do Parque Santana e a creche do Maurimárcia, que estão em construção. Essas, inclusive, assim, um projeto pioneiro no município de Magé, que é a instalação de berçário. E na história de Magé nunca foi atendido berçário, a gente nunca teve essa modalidade de berçário. Sempre foi a partir dos 2 anos de idade. E nessas 3 novas unidades a gente vai colocar crianças a partir de 6 meses. Que a mãe, no caso, vai poder voltar para o mercado de trabalho com mais rapidez, aquela mãe que precisa voltar para o mercado de trabalho. Ô Sandra, aí você falou que Moderna, para resolver o problema da rede hoje, você estima umas 10 modernas que atenderia, né, no dia de hoje, né? Ou nos próximos 2 anos. E creche? Você tem um número
Não é um número fácil, né? Porque a criança faz 2 anos rápido. Então, à medida que nasce a criança, daqui a 2 anos eu preciso verdade, de verdade, mais, né? verdade, Então, sim. o que que acontece? Construir uma creche, a gente demanda o quê? Cerca de 10 meses para se construir uma creche. Hoje, num padrão que a gente tem de creche. Então, assim, o É sexto o tempo de ser feito filho, né? E assim, a gente sabe que ao tempo que a gente precisava ter uma quantidade de escolas de 6 em 6 anos, que era a hora que a criança entrava na escola, essa demanda de creche, ela cada vez aumenta mais, né? Inclusive porque hoje os pais também confiam no nosso trabalho e querem ver o filho se desenvolver. Que a criança, quando ele vai para a creche, é claro e evidente o desenvolvimento, como ela aprende, como ela interage, como ela se desenvolve. Então, à medida que o nosso trabalho é robusto, é de confiança, o pai quer colocar o filho na creche. Então, com isso, a nossa demanda aumenta mais ainda. A nossa necessidade de ter vagas de creche aumenta mais ainda. Eu vou arriscar você a falar que, assim, sexto distrito também, mais umas 10 creches, 15 creches, para a gente começar a acalmar. Só no sexto. Pode dizer, se for o município todo, umas 30. 20, 25 creches, para a gente acalmar e conseguir atender de 2 e 3 anos com tranquilidade. Sandra, como que, assim, a gente não está aqui para... até porque é um lema do Renato, né? Não ficar olhando para o retrovisor e não ficar criticando o passado. É olhar para frente e avançar. Mas é notório, né, que a gente regrediu. Se a gente não tem a grande necessidade de escola, né? Você está falando de 10, o município inteiro, e não é uma escolinha, é uma escola moderna, gigante. Você vê que valeu a pena na gestão da Nubia ter se construído tanta escola. Certo, e foi um grande atraso, né, o que nós vivemos com os últimos 2 prefeitos que não construíram nenhuma escola. Né? Então, e a creche mais ainda, né? Porque nas escolas a gente tá bem atendido. Certo. É um conforto maior ter 10 escolas, não ter 3 turnos, mas e a creche, que é uma coisa tão essencial, né, para o pai, para a mãe poder buscar um emprego e deixar o filho em segurança, é uma prova de que realmente a gente ficou atrasado. Entrou uma pergunta aqui, Sandra, do seguinte: eu acho até que a pessoa está um pouco enganada aqui. As férias serão neste mês? Serão pagas esse mês? O pagamento, sim, amanhã. Então as férias amanhã tá na conta, hein? Paga a quitanda, paga o homem daqui passa vendendo panela, que as férias vai estar na conta aí, ó. Secretária Sandra Luciano. Para todos, hein? Para todos da educação, né? Certo. Então, aí você cobrador, meu filho, aproveita amanhã, vai na porta de qualquer para pegar teu dinheirinho, que vai dar todo mundo com dinheiro na conta. Isso aí. Ô, Sandra, e aí entrou aqui junto com essa a data para o acho anuênio. Que é amanhã, né? Eu acho que amanhã é o último dia, né? Amanhã ele vai falar, estou com dinheiro na conta, né? A data para o anuênio... Mais uma pergunta aqui. Sinceramente, eu não consigo precisar. O último foi dia 16 de março, o último anuênio, agora no início de maio que o prefeito programou. Não consigo precisar o dia, sim. Mas está dentro da programação. Programado. Ele finaliza 22 até junho. Ô Sandra, a gente até já está me extrapolando o horário, né? Falo e muito. Olha, e tem muitos temas, né? Uhum. Chegou lá um projeto de lei na Câmara agora, que é o ensino digital. É isso aí. O ensino digital. Eu queria muito abordar o tema aqui sobre várias leis que foram aprovadas, tanto de autoria de vereadores, quanto autoria do executivo. Enfim, uma política assim, de leis importantes aprovadas. Eu até tive também as minhas, mas como eu não vou falar de todas, eu também não vou falar das minhas, para não ser injusto. Mas assim, eu queria fechar essa live, Sandra, ouvindo você falar, porque todos os políticos têm certeza... Todos os políticos têm certeza do teu profissionalismo e de que você é uma secretária
técnica. Você não é aquela secretária apolítica, que eu não gosto de política. Você tem consciência que todos os benefícios e os atrasos são oriundos de boas políticas ou de péssimas políticas. E aí eu vou te perguntar, assim, eu queria que você abrisse teu coração. E aí, Sandra, quando tem que lidar com inúmeros vereadores, com lideranças políticas, a Sandra focada em assuntos super sérios, importantes, e às vezes chega lá o cabo eleitoral, ou o assessor, e aí aquela porrenhação às vezes não, que vem ideias legais. Como é que você está driblando isso sem ser política, Sandra? E ser respeitada como técnica mesmo? Eu tenho tido, assim, felicidades em relação a isso, né? Tenho tido bons relacionamentos em relação a isso, Valdec. Talvez pelo meu posicionamento firme em relação ao meu propósito. Que você acredita, né, Sandra? A partir do momento que o vereador, né, a força política, o representante de um bairro, né, uma liderança, ele quer o bem daquele bairro, ele quer o bem do município, a gente não vai ter dificuldade. Então, é isso que eu tenho encontrado. A minha questão técnica, muitas das vezes, precisa ser explicitada. Às vezes a pessoa vem querendo resolver uma coisa, a situação do próprio ônibus, como você colocou. Mas eu vou colocar meu pessoal, não dá para botar os professores. Aí quando eu explico, a pessoa entende, porque ela não quer que a gente também que o município venha a se prejudicar por uma ação impulsiva, né? Então, assim, eu tenho tentado ser o mais acessível possível. A minha pauta, a minha agenda, a minha pasta é bem puxada. Às vezes eu não consigo responder todos ou atender todos nas suas maiores necessidades, né? Estou dizendo assim. Ou no seu tempo mesmo, no meu tempo. Não, no tempo deles, né? Que às vezes querem na hora, né? Porque, assim, entre atender, né, uma diretora, que quando eu aviso, se for urgente, me liga. Se for uma situação que dá para esperar, manda uma mensagem. Quando toca o telefone do diretor, eu posso estar conversando com o prefeito, que eu peço licença a ele e eu atendo o diretor. Porque você treinou, né, eles para isso. E o diretor não me liga à toa, ele me liga realmente quando eu tenho alguma situação que precisa de um apoio da gente, e a Secretaria de Educação precisa ser acessível, precisa atender, porque é na escola que a educação acontece, né? A minha experiência, a minha doação enquanto secretária, de que não tenho hora para ir embora, de que realmente a gente acompanha a criança em conselho tutelar junto com o diretor. Quantos diretores me ligam, Sandra, uma criança que não foi buscada, aconteceu isso, eu apareço no conselho tutelar, a gente vira a noite junto. Essa minha dedicação é uma questão da minha doação enquanto profissional, enquanto pessoa, mas é porque a gente encontra pessoas também muito engajadas, pessoas que realmente querem e que as coisas aconteçam. E com os políticos não está sendo diferente, né? O nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, tão assim, que amam tanto essa cidade, conseguem transbordar esse amor para todas as pessoas que estão ali lidando com a gente. Então, assim, a dificuldade que se tem, às vezes é uma dificuldade por falta de um conhecimento técnico, e à medida que eu esclareço, que eu explico, essa dificuldade passa a não existir. Então, a gente vai convencendo, a gente vai se encantando um com o outro, eu aprendo, eu ensino, e é assim que a gente vai... E vão também te conhecendo, né, Sandra? Mas assim... E a Sandra, às vezes, é brava. Eu, assim, que antes de ser presidente da Câmara, né, você sabe que eu exerci lá o papel de ser o líder do governo do Renato, e podia ali pegar as reclamações, e o vereador reclama disso, reclama daquilo. Eu também entendo que o Renato sempre foi muito firme em relação a você, por acreditar muito, assim, pelaquela história do início da live aqui, do teu histórico, né, do teu jeito, de como a educação de Magé sorriu quando você
chega lá com a Jamile, né? A gente percebe isso, a gente é político, a gente vive na rua, a gente escuta funcionário. A educação sorri quando vê todos esses benefícios, né, que estão sendo respeitados, que tá sendo assim olhados, e com isso tudo, o Renato também sempre foi muito firme com a classe política. Olha, tem que resolver com a Sandra. Às vezes até te deixa em mais lençóis, né, Sandra? Porque, assim, é uma confiança mesmo. Olha, a Sandra sabe o que é melhor para a educação. E eu vejo, assim, também uma coisa importante, Sandra, que a montagem do primeiro escalão ali, para você estar entregando o que você está entregando, foi muito assim, o prefeito deu muita essa autonomia a você, de Sandra, não precisa olhar para quem trabalhou para outro prefeito, para quem foi isso, se foi bom e você confia, é isso aí. Isso também te deu um gás, né, Sandra? É verdade, a gente precisa de pessoas que realmente trabalham, que se entregam e que têm resultado, né? A gente precisa, nós somos seres políticos, mas a questão técnica combina demais com a educação. A educação, ela está justamente, precisa estar na mão de quem gosta de estudar, quem gosta de se aperfeiçoar. Sandra, então aqui, eu acho que a gente pode estar finalizando. Foi muito bom ter você. Preciso falar de um assunto. Não, então pode falar, assim, é um assunto muito querido por nós, né, de muito orgulho, que é a nossa merenda. Verdade. Porque, na verdade, a gente Sandra, tem açaí, coisa boa, a gente às vezes esquece de falar. A gente só vem com problemas, mas uma grande verdade. Entregar para uma criança uma pera, um melão, uma melancia, uma tangerina, colhida aqui em Magé, uma farinha que também produzida aqui em Magé, um palmito produzido aqui em Magé, né, colhido aqui em Magé, isso nos deixa assim encantados. Independente da questão da produção local ou não, a nossa merenda, né, a gente tem o estrogonofe, que é um lasanha, sucesso, né? a lasanha, né? A gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco todo mundo quer almoçar na escola, o perigo é esse, né? E a lasanha, o estrogonofe, todo dia tem suco, todo dia tem fruta, né? Todos os nossos nutricionistas super capacitados, bem treinados, eles acompanham esse desenvolvimento nutricional das crianças. Então, assim, muitas crianças às vezes não comem em casa um legume, uma verdura, aprende a comer na escola. Passa a aprender o nome de uma fruta, de um legume, na escola. Anteontem eu recebi um vídeo de um menino falando assim: eu comprei um açaí, paguei R$15 no açaí e não era tão gostoso igual esse açaí da escola, né? Então isso é um orgulho, porque a criança gosta de um açaí. Pelo prefeito teria batata frita, hambúrguer, bife, ele fala disso. Por que não pode, Sandra? Porque a gente tem que cuidar da questão da saúde nutricional da criança. Mas, assim, não deixa a desejar para uma batata frita o nosso escondidinho, que a gente tem escondidinho no cardápio, saladas de fruta, tudo do bom e do melhor. Então, é realmente um ponto que, na verdade, a escola é para ensinar, mas, como diz o bom ditado, saco vazio não para em pé, né? E uma boa alimentação também... existem estudos que dizem que vai facilitar também a aprendizagem, né? A gente precisa desse reforço e tem sido, assim, um sucesso. A criança fica muito feliz com a nossa merenda, porque é muito gostosa. E também, não posso deixar de falar das nossas merendeiras, que fazem com amor, com carinho. Então, assim, fica mais gostosa a comida ainda. Com certeza. Né? E você tem, né? Tem um programa, né? Um troféu para merendeiro? O que foi que aconteceu? Tá fugindo o nome aqui. A gente está colocando agora, esse ano, na verdade, a gente faz uma capacitação anual e a gente premia. Mas esse ano a gente vai ter, o nome ainda não está definido, mas é o Masterchef das merendeiras aí. Que legal. Ô, Sandra, eu quero que você finalize com esse olhinho brilhando, com esse sorriso, que quando você falou da merenda, eu não sei se é porque a gente também abordou tantos assuntos difíceis, né?
grandes desafios, e você finalizou aí falando de uma coisa assim que o teu olho brilhou tanto. E então, você fecha aí, se despede das pessoas, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas, porque falar a gente, né, eu falo bastante. Desculpe qualquer coisa a todos vocês que estão nos assistindo. Se você ainda não tem um filho numa unidade municipal, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, só está conhecendo um pouquinho agora na nossa live aqui, visite uma unidade escolar, converse com o diretor, visite a nossa cozinha, a nossa sala de aula. A gente tem muito a melhorar, mas a gente tem trabalhado muito para que a gente alcance cada dia melhor esse espaço, cada dia melhor, algo melhor para os nossos alunos, para os nossos profissionais. Tenho certeza que a gente só vai ter notícias boas cada dia mais. Os resultados dos nossos alunos têm melhorado muito e a gente tem certeza que é o trabalho de cada um que está dentro da unidade escolar, não só do professor, de toda uma equipe que faz com que essa educação dê certo. E para esses profissionais, para esses pais de alunos que também acompanham, para que isso dê tudo certo, eu só tenho a agradecer e parabenizar. Grande beijo, contem comigo. E é isso que eu sou aqui, sem muita formalidade, aquela que gosta de botar a mão na massa, que vai para a sala de aula e tudo junto, mas que hoje estou à frente. Que vira a noite na secretaria. A gente amanhece. E que, assim, hoje como secretária, eu às vezes tenho uma função mais específica, mas o que eu amo fazer é estar com crianças, estar com alunos, com profissionais da educação. Grande beijo, muito obrigada. Obrigado, Sandra. E eu também aqui vou fechando, agradecendo a todos vocês que participaram, agradecendo a você que fez pergunta, que a gente conseguiu tirar as dúvidas aqui com essa brilhante secretária que não teve nenhuma rasgação de seda que ela não mereça. Os números estão aí, a aprovação está aí. O pai que está nos assistindo sabe que a gente só falou a verdade. Todas as perguntas a gente pôde responder, não teve filtro. Isso nos dá muita vontade de continuar, entendeu? E quero dizer a vocês, o nosso quadro nós iremos manter. Toda quinta-feira, às 21 horas, teremos Valdec ao vivo. E toda semana um convidado diferente. Você que está nos assistindo também. Eu vou criar uma caixinha de pergunta aí ao longo da semana. Quem você quer que venha bater esse papo comigo, que não é uma entrevista, né? É realmente um bate-papo, que a gente escolhe alguns temas e vamos abordando, pegando as perguntas das pessoas e poder levar mais informação para vocês. Até por conta de que, né, Sandra? Hoje a gente disputou aí um horário com o prefeito Renato, com certeza ele ganhou da gente, que ele está inaugurando hoje uma unidade de saúde da família, mas como eu não quis desmarcar, porque é gravada, as pessoas podem assistir, podem tirar suas dúvidas depois, podem continuar fazendo perguntas, a gente só não terá a resposta imediata da secretária, pois ela não estará com a gente nas nossas redes sociais, mas a gente vai estar buscando sempre o que informar a todos vocês. Então, gente, muito obrigado e até quinta-feira, às 21 horas. Abraço!